minutos, e a gente continua falando sobre política internacional, porque o governo da Venezuela vai enviar 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia. A operação inclui também aviões, embarcações, drones e envolve membros da Força Armada Nacional Boliviana. Sobre esse assunto, Fabrício Naitsky, que tem todos os detalhes, a gente conversa ao vivo, direto aqui da redação da Jovem Pan News. Fabrício, bem-vindo, boa tarde. Seria também uma resposta aos ataques americanos, a colocação ali no mar? Eles estão se preparando, tentando se proteger, Fabrício, é isso? Serve um pouquinho em relação a isso, sim. Márcia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tempo Real. Serve em relação à retórica dos Estados Unidos de enviar navios aqui para a costa da Venezuela com essa premissa de lutar contra o tráfico de drogas internacional na região. No caso específico, houve um pedido do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que a Venezuela ajudasse na retirada de guerrilheiros da Segunda Marquetalia, que é uma das dissidências das Farc, o grupo que possivelmente está por trás daqueles ataques que a gente viu na Colômbia semana passada, que deixaram 19 mortos, 13 policiais e 6 civis na cidade de Cali. Isso gerou muita repercussão. O aumento, a retomada da violência na Colômbia tem preocupado muito o governo do esquerdista Gustavo Petro, que conversou então com o Nicolás Maduro e pediu essa movimentação de militares do lado venezuelano para tentar retirar esses guerrilheiros de lá, já que a Segunda Marquetalia é uma das principais dissidências das Farc e ela opera tanto na Colômbia, mas também quanto na Venezuela. E aí esse destacamento de militares venezuelanos das forças bolivarianas, 15 mil pessoas aproximadamente, 15 mil militares estão sendo enviados para essa região de fronteira, onde eles podem auxiliar nesse combate ao tráfico de drogas. A gente sabe que as dissidências das Farc estão ali nesse top 3 dos grupos criminosos na Colômbia que tem feito crescer a violência no país nos últimos anos, na última década, desde que houve os acordos lá em 2016 para extinguir as Farc. Isso preocupa muito, claro, a Colômbia, preocupa a Venezuela, já que esses grupos também causam aumento da criminalidade no território venezuelano e podem auxiliar na questão da retórica, já que eles estão todos envolvidos com o tráfico de drogas internacional, atuando em conjunto com grupos de outros países, principalmente do México. Obrigada, Fabrício Naitsky, pelas informações. Agora, 3h15, a gente vai chamar para falar sobre esse assunto os nossos analistas também aqui, comentaristas do dia, o Diego Tavares e o Luiz Augusto Durso, começando pelo Durso desta vez. Durso, qual a força das medidas dos Estados Unidos e também de Maduro? Assim, a gente consegue colocar numa balança que situação pode acontecer a partir de agora? Trump quer muito a prisão, né, do presidente venezuelano, e já o presidente tem nas mãos aí quase toda uma população armada. O que a gente pode esperar? Olha, Márcia, é uma força totalmente desproporcional, porque mesmo Maduro contando ali com a milícia, milhões de pessoas, o Trump tem uma tecnologia que é incomparável. E aí as coisas mudam. Porque quando você tem mísseis que ele consegue simplesmente lançar de porta-aviões ou de submarinos que estão fora do território daquele país, quando ele tem drones, quando ele tem sistema de controle para fazer ataques pontuais, os Estados Unidos se colocam em outro patamar. Não à toa, eles acabaram com a guerra Israel e Irã em um dia, em um ataque pontual, sendo que com aqueles aviões B-2, que cada um custa $1 bilhão, ele consegue fazer um ataque subterrâneo. Então são tecnologias que fazem a diferença hoje na guerra. Nós vemos como, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia se prolongam, porque são países que não contam absolutamente com esse tipo de material, mesmo a Rússia sendo um país conhecido pelo seu poderio bélico, mas não se compara como aos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, é um país, do ponto de vista militar, mais poderoso do mundo, e quando ele coloca a cabeça de Maduro a prêmio a $50 milhões, eu tenho certeza que o Maduro está muito preocupado, inclusive dizem por aí que está dormindo em bunkers e totalmente assustado com essa situação. Então, é totalmente desproporcional, e se Trump realmente quiser agir, ele poderá fazer, e aí as coisas vão mudar no cenário mundial.
E Diego Tavares, se Maduro for preso, for capturado pelos Estados Unidos, o que acontece na política da Venezuela? O que a gente pode esperar dos conflitos que podem acontecer também lá dentro? Olha, isso é algo que realmente balança todo o cenário político dentro de um país. Mas a Venezuela, considerando o histórico de suas últimas eleições, acho que não pode subir mais degraus em relação a uma desestabilização institucional. A Venezuela é hoje tomada já por uma ditadura que fraudou as eleições, que impediu que opositores políticos pudessem disputar a presidência do país. Então, é aquela história, Márcia, pior que lá está, dificilmente fica. Então, caso Maduro venha a ser capturado pelos norte-americanos, o que é muito cedo ainda para se falar, esse movimento de Donald Trump pode ter outra conotação, pode ser uma pressão, inclusive para negociar com Vladimir Putin o fim da guerra com a Ucrânia, mas caso isso venha de fato a acontecer, o que nós podemos esperar para a Venezuela é de fato a retomada democrática, que a oposição que foi calada já há alguns meses retorne, que possam voltar ao debate público e que, mesmo sendo amparado pelos norte-americanos, possam realizar eleições limpas, eleições livres, que possam ser acompanhadas, inclusive, por organismos internacionais e que a democracia se reestabeleça no país. Afinal de contas, a Venezuela é um grande problema, inclusive para nós, brasileiros aqui. Não é bom para ninguém ter uma ditadura no quintal das nossas casas, ali logo depois do rio, como diz o ditado popular. Haja vista que isso nos causa, e tem nos causado já há muitos anos, um grave problema social. Afinal de contas, todos os venezuelanos que saem da Venezuela fugindo do regime sanguinário de Maduro se amparam no nosso aparato social brasileiro, que mal dá conta de cuidar dos próprios brasileiros. Então, de fato, seria muito bom, inclusive para o Brasil, que a Venezuela deixasse de ser uma ditadura, ainda que para isso precisasse contar com o apoio dos norte-americanos.